Olá, o vídeo de hoje tem como foco o tema exaustão emocional, sofrimento psíquico pós-pandemia. Tem sido recorrente a procura de pacientes por atendimento psicológico pelas dificuldades em lidar com esse novo normal. O que isso significa, esse novo normal? De que nós vamos precisar reorganizar a nossa rotina, que nós vamos precisar retornar ao convívio social. Dados da OMS apontam a saúde mental como uma nova pandemia, porque todo esse período em que nós passamos em isolamento social nos trouxe sérias consequências. Então tem sido comum que pessoas me procurem com quadros de ansiedade, muitas com quadros de ansiedade e também com quadros depressivos, porque o medo, a angústia, a desesperança, a expectativa em relação ao futuro passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas. Outras formas de trabalho, então assim, eu percebo que no consultório aumentou muito a demanda por atendimentos online e veio para ficar, Muitas pessoas passaram a trabalhar home office, então a casa passou a ser, além de um espaço de convívio, de trocas de afetos, de experiências entre pares, de um espaço de descanso, passou a ser também o ambiente de trabalho. E também um ambiente de estudo para algumas pessoas, para algumas famílias. Algumas famílias tiveram que reaprender a conviver, porque no dia a dia, na sociedade que nós vivemos, cada um vai para um lado, Então as pessoas têm muitas atividades durante o dia, atividades até além das profissionais, e o tempo em que permanecem em convivência dentro da própria casa acaba sendo pouco, mas a pandemia nos convidou a convivermos, a termos que nos olhar, a termos que convivermos com os conflitos, com as diferenças, Isso também trouxe uma sobrecarga emocional para as pessoas. Fato é que o número de divórcios aumentou durante esse período da pandemia, do isolamento social. Também aumentaram os casos de feminicídio, aumentaram os casos de violência intrafamiliar, tanto em relação a mulheres e também contra crianças e adolescentes. Ou seja, os números são alarmantes e as pessoas estão precisando de ajuda especializada. O retorno não é fácil e eu sempre gosto de colocar um novo normal, porque não existe a possibilidade de nós retomarmos a mesma vida que nós tínhamos antes. Nós precisamos criar novos hábitos, criar novas rotinas, estabelecer novos desafios, redefinirmos os nossos projetos de vida. Uma outra questão que me chama muita atenção e que me preocupa é o aumento do número de casos de suicídio, tanto entre crianças como adolescentes, como jovens e adultos. A faixa etária, que vai mais ou menos, são dados também, divulgados pela OMS, a faixa etária dos 15 aos 25 anos é a faixa mais, digamos, atingida, mais vulnerável para esse tipo de
atitude, que é a atitude de atentar sobre a própria vida, né? E os dados mostram também, as pesquisas mostram que para cada tentativa de suicídio já houve 4 tentativas anteriores. Os dados também mostram que meninas, mulheres, ou nesse caso, né, adolescentes, meninas jovens, tentam mais suicídio do que os meninos, porém a concretização do ato, né, é muito mais, o percentual ele é muito mais em relação ao sexo masculino. Então, nesse momento que nós estamos vivendo aí da volta, né, a esse novo normal, né, como eu coloco entre aspas, também vem acompanhada desse desafio dos profissionais da saúde mental em terem que lidar com essas novas estatísticas e alarmantes sobre casos de suicídio. Casos de depressão também, né, que tem trazido assim, repercussões bastante importantes nas relações, seja do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais de uma maneira geral, que tem impacto na vida social, na vida familiar, na vida laboral, das pessoas acometidas por quadros depressivos, também, né, requer um olhar bastante importante dentro desse quadro geral de sofrimento psíquico na atualidade. É claro que esse quadro não está somente relacionado à pandemia, mas a pandemia, ela agudiza, ela intensifica, né, esses quadros de adoecimento psíquico, que são bem importantes, e além disso, né, ainda existe, infelizmente, um preconceito por parte, né, por uma parcela da população que ainda olha para a psicoterapia como um trabalho, um atendimento que é só para pessoas loucas ou só para pessoas que têm uma condição financeira muito boa, né? Então a gente precisa desmistificar também esse trabalho, né? O psicólogo ele está ali para acolher a dor do outro. Então, mas por que eu procuro um psicólogo e por que eu procuro um psicólogo e gasto dinheiro com um psicólogo se eu posso ter uma orientação de um líder espiritual, de um amigo, de um familiar? É muito importante também esse tipo de ajuda, é muito importante o investimento na espiritualidade, mas o trabalho da psicoterapia vai ajudá-lo a acessar o seu mundo interno. E o nosso mundo interno, ele é resultado da interação que nós temos com esse mundo externo, com as nossas relações, com a nossa família, com o mundo de uma maneira geral, né? Então, acessar esse mundo interno com qual objetivo? Para quê? Para que nós possamos aprender a entrar em contato com a nossa dor, para que nós possamos reconhecer as nossas potências, as nossas fragilidades, para que nós possamos reconhecer, identificar as nossas emoções, para que nós possamos entender que algumas emoções, como tristeza, medo, raiva, entre outras, fazem parte do nosso dia a dia e dependendo da intensidade com a qual elas se apresentam, isso pode indicar um maior ou menor grau de sofrimento psíquico. A psicoterapia também vai contribuir na avaliação da necessidade de buscar, né, uma avaliação psiquiátrica, realizar uma avaliação psiquiátrica e ter também uma terapêutica medicamentosa em conjunto com a psicoterapia, para que o paciente possa sair desse momento de crise, entendendo aqui que crise
é qualquer estado emocional em que eu me sinto desestabilizado, e não necessariamente um surto, como no senso comum nós conhecemos, né? Mas qualquer estado em que me deixa, por exemplo, com medo de realizar algumas coisas. Existem muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem, não estão conseguindo viajar, não estão conseguindo se reunir com os amigos, ainda não estão conseguindo se reunir com a família, ainda tem muito medo. É claro que assim, a história, cada um tem uma história com a Covid, né? Eu, por exemplo, eu quase morri no ano passado com a Covid, né? Algumas pessoas mais próximas, inclusive pacientes, sabem do que eu passei. Eu passei 30 dias internada, 15 dias, 16 dias numa UTI, fui entubada 2 vezes. E se eu estou aqui vos falando, é porque novamente me foi dado por Deus a oportunidade, né, de ter uma nova vida. Então, esse é um momento dessa nova vida que não está relacionado só com o fato de tirar uma máscara. Este é um momento em que nós precisamos redefinir os nossos objetivos de vida, reavaliar as nossas ações, os nossos comportamentos. É um momento em que nós precisamos nos renovar, é um momento de renascimento. Então, se você se encontra nesse momento num quadro de exaustão emocional, de forte sofrimento psíquico, não deixe de buscar ajuda, ok? Busque ajuda especializada na sua cidade, na sua região. E para aqueles que quiserem, que tiverem gostado desse vídeo, quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. É só deixar um recadinho aí no meu Instagram que eu entro em contato. Ou até por WhatsApp, tem todos os meus contatos lá no meu Instagram. Ok? Um grande abraço a todos, espero que essa minha fala possa ter contribuído com quem tiver tido a oportunidade de assistir esse vídeo. Até a próxima!